para gravar. Recording is on. Muito bem, então vamos começar, né? Pessoal, estas são as nossas leituras de John Finnis. Meu nome é Rodrigo Bastos Raposo e hoje nós vamos apresentar um item em que o John Finnis ele introduz o seu elenco de valores básicos, né? Então, nós falávamos no encontro anterior, quando nós iniciamos o item 4.2, que essa discussão, Finnis propõe que cada um indague acerca de sua própria percepção dos valores básicos, né? E que isso nos coloca dentro daquela ideia de intersubjetividade, a ideia de que cada um percebe o mundo, né? Evidentemente que eu tenho presente aí, subjacente, a concepção aristotélica de que há algo além da minha própria percepção, né? Eu não estou sozinho criando o mundo aqui na minha imaginação, então a nossa perspectiva aqui não é dentro de um logos cartesiano todo-poderoso, né? A nossa ideia aqui ela é um pouco mais humilde, a ideia de que assume, aceita de que há algo e que é desse algo existente que a nossa percepção se alimenta, né? Que ela aure alguma coisa, e que é da relação entre o que existe, a maneira como nós podemos perceber o que existe, e aquilo que nós elaboramos mediante a nossa faculdade racional, que a gente vai, então, construindo uma compreensão. E que, quando eu busco, né, a própria maneira como eu vou proceder no mundo e como eu vou buscar a minha realização pessoal, eu estou, de certa forma, só, buscando alcançar aquilo que é bom para mim, a minha realização, mas, ao mesmo tempo, eu percebo que há outros indivíduos à minha volta envolvidos na mesma busca e que aquilo permite que eu possa também compreender, né, por que as pessoas escolhem coisas diferentes que eu não escolheria, e o simples fato de que existem outras pessoas envolvidas na mesma busca por realizar-se, aquilo ali impacta a maneira como eu compreendo a minha própria busca, né? Então, a ideia inicial que nós vamos ter aqui é que existem valores, as pessoas, em geral, buscam esses valores para se realizar, a busca em cada qual é uma busca individual, ao mesmo tempo, já que nós estamos no mesmo mundo, nós, de certa forma, compartilhamos essas nossas buscas individuais, e por meio da interação uns com os outros, nós podemos partilhar essa busca. Às vezes de maneira cooperativa, às vezes de maneira competitiva, às vezes talvez até de maneira antagônica, né? E ao perceber que cada um de nós está nessa mesma busca, a gente começa a entrar dentro de uma área que seria da intersubjetividade, ou talvez até da empatia, onde a gente começa a perceber que cada ser humano ele é um ser humano livre, digno e envolvido também em se realizar. Bom, e aí Finnis começa a apresentar os valores, né? Nós falamos dos 3 primeiros no nosso último encontro, né? Que é vida, conhecimento e jogo, né? E hoje a gente vai retomar esses 3 e tentar acrescentar os outros 4, né? Então, a vida é buscada como um fim em si mesmo, e a vida ela é algo que ela corresponde à nossa inclinação inata para a sobrevivência, né? E a vida vai se relacionar com diversos outros valores e com várias outras atividades. O Finnis comenta que uma coisa peculiar com relação aos valores básicos é que, quando eu coloco ênfase em um valor básico, aquele valor ele pode ser tratado como o valor mais importante, né? E aqui, no caso, se eu foco a vida, fica parecendo o quê? Não, a vida é o grande valor básico, porque sem ela eu não tenho mais nada. Porque o próprio prazer, a própria satisfação de existir e interagir com o mundo é o que há de mais importante, né? Quando eu foco outros valores, a vida talvez
já se parece algo como algo mais instrumental, né? Já, por exemplo, a vida pode parecer como simplesmente a plataforma a partir da qual eu vou buscar o conhecimento. Então, se eu vou enfatizar o conhecimento pode parecer como sendo o maior de todos os valores básicos, né? O ser humano existe para conhecer e compreender, para buscar a verdade, né? E nada melhor do que o deleite de satisfazer a própria curiosidade, a própria inclinação para conhecer mais do mundo, né? Da mesma forma, o jogo ou a diversão, né? Então, vai parecer que, não, na verdade, nós trabalhamos tanto, estudamos tanto, desejamos permanecer vivos, mas tudo isso é para que a gente possa ter alguns momentos de deleite, né? Alguns momentos em que nós sentimos que estamos nos divertindo, alguns momentos em que a gente sente, agora eu estou vivendo, né? Então, aquela distinção que as pessoas fazem, né? Estar vivo não é a mesma coisa que viver, né? Então, quando eu enfatizo o jogo, né? Eu posso dizer, não, então, esse é o grande valor básico do ser humano, né? Os demais valores são apenas instrumentos que me permitem chegar até aqui, onde eu me divirto, onde eu aproveito, onde eu realmente gozo de possuir a existência, né? Então, notem, cada valor básico ele é importante, cada valor básico é perseguido por si próprio, e cada valor básico, quando eu jogo uma luz específica sobre ele, ele pode ser tratado como o mais importante, né? Depois vem a experiência estética, né? Essa apreciação ativa do belo, né? Aí o Finis vai começar a fazer algumas distinções, né? Dizendo, olha, por que o prazer do jogo não inclui a experiência estética, né? Porque eles não são a mesma coisa. É porque quando eu estou tratando da experiência estética, ela não faz necessariamente parte do jogo. Eu posso ter atividades que envolvam a diversão, mas que não envolvem a experiência estética, né? Então, e a experiência estética, ela muitas vezes ela pode ser contemplativa, né? A experiência estética ela pode estar baseada em uma apreciação exterior de algo que é belo e em uma atividade que ela é toda mental de envolver-se e buscar apreciar aquilo, né? Que eu estou vendo, ouvindo, sentindo, né? Da mesma forma, a apreciação estética ela pode ser encontrada na própria natureza, na criação, mas ela também pode ser usufruída na criação, e aqui vem na criação em outro sentido, né? Quando você cria a obra de arte, né? Ou quando você aprecia ativamente uma dessas obras. Então, a experiência estética ela é a parte e a possibilidade, né, de o ser humano usufruir e participar da beleza, né? Então, é outro valor básico. A sociabilidade, e aí o Finis aqui fez uma gradação, né? Que vai desde a ideia de que as pessoas colaboram para satisfazer necessidades recíprocas, elas, às vezes, conseguem ter uma vida comunitária, onde eu tenho um pouco mais de cooperação, um pouco mais de solidariedade, e a amizade é a forma mais forte e pura de sociabilidade, onde a amizade vai incluir o quê? Aquela forma de aliança muito forte e altruísta, né? Onde ela se concretiza pela preocupação com o bem do outro, né? Com que o outro consiga atingir aquilo que ele deseja. Então, na amizade, em sua forma mais forte, haverá um quê de abnegação, né? Um quê de renúncia ao próprio bem em benefício do bem do outro, né? Uma preocupação com o bem-estar daquele que é o objeto da amizade. Bom, a razoabilidade prática é um outro bem, né? Que é a simples faculdade de usar a inteligência para decidir a própria vida, né? E a razoabilidade prática, ela nesse sentido, uma faculdade que pode ser apreciada por si própria, né? A capacidade de refletir, a capacidade de ponderar, a capacidade de comparar, a capacidade de descortinar possibilidades, né? A possibilidade de fazer escolhas razoáveis, né? Então, evidentemente que aí a gente vai lembrar aquela velha coisa, né?
se eu coloco o foco sobre a razoabilidade, ela vai aparecer, então, o quê? É o valor principal, porque o que me torna propriamente humano é a capacidade de avaliar e refletir sobre o mundo em que eu me encontro. Né? Mas quando eu foco, por exemplo, a experiência estética, ou o jogo, ou mesmo a amizade, a razoabilidade pode parecer assumir um caráter mais instrumental. Né? Então, isso é algo que é comum e que corresponde a uma variedade na maneira como eu aprecio os valores básicos, conforme minhas prioridades, minhas inclinações, meu histórico de vida, minha situação pessoal. Né? Então, o enfoque em um determinado valor básico não decorre de uma hierarquia daqueles valores, mas decorre de uma série de preferências de cada indivíduo. A razoabilidade, ela é talvez a epítome da própria possibilidade de escolha, da liberdade, né? E da possibilidade de exercer essa escolha de um modo consciente, direcionado para aquilo que você razoavelmente considera oportuno. O último dos valores que o Finis elenca é a religião. E aí ele colocou religião entre aspas, porque ele quer dizer, olha, pode ser a experiência mística? Pode, mas pode ser a religião como um valor, um apelo mais abrangente, mais fundamental, né? Como um bem que é apreciado pelo simples fato de o indivíduo buscar algo que esteja, digamos assim, além. Né? É a ideia de que se o sujeito percebe que ele pode buscar a vida, o conhecimento, ou a beleza, ou a própria satisfação na reflexão pessoal, e ele começa a se indagar. Afinal de contas, se eu procuro organizar minha vida racionalmente para poder fruir desses bens básicos, como é que essa ordenação minha, pessoal, como é que ela se relaciona com a própria ordem do universo, né? Eu vejo à minha volta uma natureza, um mundo natural, ele funciona de uma determinada maneira. Será que a minha inclinação a tentar buscar a minha realização pessoal tem alguma relação, ou deve ter alguma relação, com o próprio fato de que a natureza à minha volta, o universo à minha volta, também tem uma certa organização, né? E se eu sou capaz de ordenar a minha existência rumo à fruição de certos valores básicos, né? Haverá alguém que seja responsável por essa ordem universal? Haverá alguma origem dessa ordem universal? Então, o valor básico religião é a indagação acerca de uma ordem que transcende a nossa própria capacidade pessoal de ordenar nossa própria vida e de buscar nossa própria realização. Né? Então, será que há algo além? Né? E de indagar se, havendo uma ordem do mundo que existe além da minha ordem, sabendo que essa ordem ela é uma ordem mais estável, mais duradoura, talvez até eterna, ao passo que a ordem que eu sou capaz de impor à minha vida é uma ordem que ela é necessariamente limitada pela minha mortalidade, pelos meus recursos, pela minha capacidade. Né? Então, quando eu comparo essas escalas, né, e eu percebo a ordem que eu posso criar, né, na minha vida em relação às formas de eu me realizar, e a ordem do universo, que é a própria ordem que permite que eu me movimente dentro de um mundo onde eu posso buscar a minha realização. Será que essas duas ordens têm uma relação entre si? Né? E se eu, dentro da minha própria ordem pessoal, da minha própria realização enquanto indivíduo, eu sou um pouco criador da minha vida, né? Eu sou um pouco o juiz das minhas prioridades, né? Eu sou um pouco aquele que constrói o sentido da própria existência. Poderá haver no plano cósmico um criador ou uma origem que justifique e mantenha essa ordem universal? Né? E aí
essa reflexão, Finis aponta, olha, é uma reflexão que ela é válida por si mesmo, ainda que o indivíduo acabe, ao final, decidindo, olha, não existe, por exemplo, uma experiência divina, um ser divino ou um Deus, né? Ou essa questão da divindade é indiferente para mim, né? Mas a reflexão sobre o transcendente, a ordem das coisas e sua origem, ela é uma reflexão que enriquece, né? E é por isso que ela tem valor por si mesmo, ela enriquece a própria visão do mundo e relação do mundo, do indivíduo para com aquilo que ele pretende realizar, para com o seu próprio bem, né? Então, aí, evidentemente que, se o foco vai para o bem, religião, vai parecer que todos os demais bens podem ser algo que sejam secundários, instrumentais ou subordinados a essa reflexão, a essa busca pelo transcendente, né? Mas se o foco, por exemplo, de um indivíduo, ou a ênfase da reflexão por exemplo, o jogo, a diversão, pode parecer que o bem religião ele se torna secundário ou mesmo até menos interessante, ou talvez assuma um caráter mais instrumental, né? Então, dessas 7 categorias que o Finis nos apresenta, né? A religião, a razoabilidade, a sociabilidade, a experiência estética, o jogo, o conhecimento e a vida, o que Finis procura colocar para a gente olha, que não tem uma hierarquia, todos esses valores são válidos por si, né? E esses valores, eles podem parecer mais ou menos fundamentais, mais ou menos importantes, conforme a ênfase na reflexão sobre cada um deles. E aí, Finis continua. Olha, essas formas do bem podem aparecer de tantas maneiras, né? Que talvez seja impossível, né? Talvez não, é impossível elencar todas as formas de realização do bem, né? Mas, o fim de dizer, talvez esse elenco infinito ele possa ser bem representado por essas 7 formas básicas que eu aqui coloquei. Então, a hipótese do Finis é que, olha, quando eu penso em alguma forma de bem, né, geralmente ela vai estar ou subsumida em alguma dessas 7 formas básicas, ou ela vai corresponder a uma combinação dessas formas básicas, né? Então, essa é a hipótese do Finis, né? E ele vai falar com relação à virtude, que são os exemplos que ele dá logo a seguir, que tem alguns aspectos que não são valores básicos, né? Que são mais maneiras que você se prepara ou que caminhos que você percorre para realizar os valores básicos. E aí ele menciona como exemplo virtudes como coragem, generosidade, moderação, gentileza. Então, esses aspectos da realização humana, esses aspectos do nosso comportamento, essas virtudes, não é? Elas são caminhos para atingir os valores básicos. E ele termina esse item dizendo, olha, também tem inclinações que não correspondem a nenhum bem, né? Então, o egoísmo e a crueldade, que são os exemplos que ele dá, são inclinações que fazem parte das inclinações humanas e que elas não estão vinculadas a nenhum bem humano básico, né? E aí ele vai perceber que, assim, e veja só, o fato de não corresponderem a um bem humano básico não quer dizer que o egoísmo ou que a crueldade sejam irracionais, né? O egoísmo e a crueldade, eles podem ser explicados, né? Talvez, e aí a hipótese que Finis trabalha, o que faz com que o egoísmo ou a crueldade, por exemplo, não sejam bens humanos básicos, é que um bem humano básico, ele é autoevidente. Ele é um ponto de partida para eu poder fazer raciocínios para a busca da minha realização pessoal. Ao passo que, quando eu tenho o egoísmo ou a crueldade, eu não tenho esse caráter de autoevidência. Ele vai dizer assim, é como se o egoísmo ou a crueldade, né, eles exigissem algum tipo de elaboração a mais para se justificar, né? Quando eu coloco qualquer um deles com relação, por exemplo, comparo com a vida, com o conhecimento, ou com a amizade, ou com a religião, né? Fica parecendo que eles
não tendem a realizar nada comparável, né? E que, para que um comportamento desse se justifique ou se explique, ele precisa de maiores meandros, né? Ele precisa digamos assim, de um esforço maior para tentar tornar aquilo de alguma forma compreensível, né? Ao passo que os valores humanos básicos, eles aparecem diante de nós com aquela força da obviedade, né? Bom, e aqui no item 4.4, ele vai desenvolver a ideia da ausência de hierarquia entre os valores, né? Então, e ele vai dizer, olha, uma lista de bens humanos básicos pode ser diferente da minha. Pode ser mais longa, pode ser mais curta, mas o mais importante é perceber que cada bem humano básico, ele é autoevidente. Então, ele é um princípio, ele é óbvio, ele é algo que é indemonstrável, mas, ao mesmo tempo, ele se manifesta por si. A outra característica de um bem humano básico, ele não pode ser reduzido a um mero aspecto de um outro, ou ele não pode ser reduzido a um simples meio para alcançar qualquer outro. Um bem humano básico, quando você reflete sobre ele, ele vai ter aspectos que são próprios dele, que são peculiares a ele, que não podem ser preenchidos por nenhum outro, né? E embora, eventualmente, um bem humano básico possa assumir uma natureza instrumental, né? Mas aquela natureza instrumental não o esgota, né? Simplesmente ser um meio para atingir outro não é suficiente para caracterizá-lo. E, finalmente, deve-se ter a noção de que, que era o que eu vinha falando antes, né? Quando eu coloco o holofote em um bem humano básico, eu posso defender que aquele é o bem mais importante. Ele pode, digamos assim, quando lançado luz sobre ele, assumir uma importância primordial, né? Que pode ser razoavelmente argumentada. Isso não quer dizer que aquilo ali aponta algum tipo de hierarquia. Não é isso. Aquilo apenas quer dizer que, quando eu aponto para um bem autoevidente e que é um fim em si mesmo, né, por aquela característica, quando eu o enfatizo, ele pode ser defendido como sendo o quê? O bem que é o mais importante de ser perseguido, né? Só que, à medida que eu vou mudando o holofote de um bem humano básico para outro, eu percebo que eu consigo colocar cada um deles nessa posição de destaque. Então, esses três elementos que estão aí, A, B e C, são os elementos necessários para que a gente consiga refletir, afinal de contas, isso aqui é um bem humano básico ou não? Isso aqui é um bem humano básico ou, na verdade, é apenas parte de um outro bem humano básico mais abrangente? Isso aqui, na verdade, é um bem humano básico ou é apenas uma forma de alcançar um bem humano básico, né? Então, essa é a reflexão que Finis propõe. E aí, mais uma vez, né? Não tem nenhuma mágica aqui, né? A gente está numa discussão que ela é difícil justamente por isso, né? Porque é um convite a refletir e um convite a encontrar as suas próprias respostas. Bom, e aí ele conclui, né? Bom, não tem então hierarquia entre os bens humanos básicos, né? Logo, cada um de nós pode escolher o que quer fazer da sua vida. Cada um pode escolher o que é mais importante para si, conforme as suas condições. E, assim como eu posso escolher de maneira razoável o que eu quero realizar com prioridade na minha vida, eu também posso mudar, né? Eu também posso mudar as minhas opções. Então, alguns objetivos, alguns valores básicos, eles são prioritários na vida de cada um e eles adquirem ali uma posição forte, uma posição de estabilidade, né? À medida que o indivíduo ele vive e ele busca realizar certos valores básicos, ele prioriza certos valores básicos, eles vão se consolidando numa personalidade, num caráter, num estilo de vida, numa trajetória. Então, parte das nossas prioridades, elas vão se assentando, né? Elas vão se estabilizando. E uma outra parte da nossa lista de prioridades, de realização pessoal, ela vai mudando, ela vai se ajustando.
De um jeito ou de outro, o que o Finis aponta é: possuir uma ordem subjetiva de prioridades é indispensável para tomar alguma decisão e agir, né? Se tudo fosse igual o tempo todo, nós ficaríamos sempre indecisos e incapazes de atuar. Então, é porque eu sou capaz de, a cada momento, escolher o que me convém naquele instante, que eu sou capaz de me autodeterminar e agir em busca daquele objetivo, né? Eu destaquei aqui uma comparação e um debate que ele faz com Santo Tomás, né, que está lá na página 94, onde ele aponta uma certa um certo, uma certa maneira de organizar os bens humanos básicos, que Tomás de Aquino faz, e que ele vai ali justamente apontar que, para o leitor desavisado de Tomás de Aquino, pode parecer que Tomás de Aquino está propondo ali algum tipo de hierarquia, quando, na verdade, o que Tomás de Aquino está fazendo é uma organização de valores básicos que corresponde a uma certa ordem da natureza, onde ele coloca em primeiro plano o quê? Vida, existência, né? Que seria aquilo que um valor que seria compartilhado por todos os seres que têm existência. Nos inanimados, é uma tendência à inércia, né? Uma certa tendência a continuar a estar organizado e existir conforme ele esteja, e que nos seres animados é uma tendência o quê? A que a própria vida se preserve, né? Então, isso seria uma primeira organização. Aí, na segunda categoria, viria algo que é compartilhado entre os humanos e os demais seres vivos, que é a própria ideia de que procriar, criar, proteger, né? E aí, num terceiro ponto, vinha aqueles valores que seriam, digamos assim, propriedade da espécie humana, né? Aí entraria a ideia de amizade, a ideia de conhecimento, a ideia de religião, a apreciação estética, o próprio jogo, né? Que aí já seriam valores básicos que os seres humanos não compartilham nem com os outros seres animados, nem com as outras coisas existentes na criação, né? Só que aí Finis vai dizer, olha, Tomás de Aquino aqui ele não está propondo uma hierarquia, tá? Tomás de Aquino está propondo uma organização a partir de um paralelo que ele faz entre aquilo que é compartilhado somente entre os seres humanos, entre todos os seres animados e entre todas as coisas existentes, né? Aí Finis vai concluir aqui falando, olha, quando se trata de pensar uma razão prática, né, ou a escolha racional de uma conduta humana, essa organização que Tomás de Aquino propõe, ela perde interesse. Essa organização que Tomás de Aquino propõe aqui, ela tem um grande interesse filosófico, um grande interesse para a investigação metafísica dos bens humanos básicos, né? Mas quando se adota a perspectiva de um indivíduo em busca de ordenar o seu comportamento, essa proposta de organização de valores de Tomás de Aquino, ela já se torna menos relevante, né? E aí, é lógico, né? Eu fiquei pensando, bom, será que eu posso realmente, como é que eu vou dizer, me afastar, né? Questionar dessa forma a classificação de Tomás de Aquino? Será que ela não tem mesmo essa relevância, né? Então, fica essa indagação, e aí eu acho assim, que vale a pena estudar mais, né? Para mim ficou essa ideia, né? Eu tenho que voltar a Tomás, ler outros comentadores, ver o que outros estudiosos da lei natural pensam dessa passagem de Finis, né? Lá na página 94 do Natural Law and Natural Rights, né? Mas, por enquanto, fica a ideia, não é, de que a organização que Aquino propõe desses elementos não é indicativa de uma hierarquia. É decorrente simplesmente de uma analogia que o Akinati faz entre os bens humanos básicos e a escala em que eles podem ser compartilhados com a natureza, com os seres animados e com os seres humanos, né? Muito bem. Colegas, vocês têm algum
comentário a fazer? Eu agradeço a atenção de vocês, tá? Peço desculpas pelo atraso no início da atividade hoje, né? Eu vou tentar descobrir aqui como parar a gravação. Ah, aqui está, consegui. Então, muito boa tarde a todos. Nos vemos, não na próxima segunda-feira, porque eu vou estar viajando, mas nós nos veremos agora no dia, deixa eu dizer aqui para vocês, no dia, hoje é 9, acho que no dia 23, nós estaremos de volta aqui com nossas aulas, mas no dia 16 não, tá bom? Então é isso, eu fico por aqui.